Hoje o tema da nossa aula vai falar sobre a história do povo hebreu. Vamos entender as características, a formação dessa sociedade e o grande legado cultural deixado por eles. Dentre as características gerais deixadas pelo povo hebreu, nós vamos perceber que por volta do ano 2000 a.C., eles se estruturaram e se desenvolveram nessa região às margens do Rio Jordão, na área da região da Palestina, essa região aí do Oriente Médio. Daí vem o seu nome, já que hebreu significa o povo do outro lado do rio, ou o povo que atravessa. Os hebreus, eles são sempre associados à religião, já que eles estão diretamente ligados ao desenvolvimento da religião cristã. Isso tudo porque esse legado religioso monoteísta foi uma característica comum dos hebreus. As maiores fontes de estudo para os pesquisadores do povo hebreu é a referência da Bíblia Sagrada, porque boa parte dos escritos relacionados à história do povo hebreu está registrado no Antigo Testamento. De acordo com os relatos bíblicos, os hebreus vieram da cidade de Ur dos Caldeus, ali naquela região da Mesopotâmia, e de lá eles se deslocaram e se estabeleceram na região da Palestina, nessa região do Vale do Rio Jordão, por volta do ano 2000 a.C. A Palestina era um território, em sua maioria seco e árido. Contudo, o Vale do Rio Jordão apresentava terras férteis e favoráveis ao plantio, o que acabou possibilitando o estabelecimento nesse local, e sem dúvida a questão da agricultura. Existia a presença de diversos povos de origem semita na região, como é o caso dos cananeus, povo muito referenciado na Bíblia e que ocupava a região de Canaã, que na verdade se tratava da região da Palestina também. Só para você ter uma noção, esse termo semita é uma referência a um dos filhos de Noé, chamado Sem. Ou seja, posteriormente, o povo hebreu ele tem uma origem aí de descendência, de Sem, filho de Noé. Os hebreus eles eram um grupo de pastores seminômades, ou seja, seminômades, para você poder entender de uma forma mais clara, faz referência a povos que sempre migravam de uma região para outra, às vezes quando faltava alimento, e migravam sempre em busca de melhores condições. Enfim, os hebreus, por serem seminômades, sua atividade principal era a atividade pastoril, ou seja, a criação de rebanhos e de animais, e também a questão da agricultura. A primeira figura política central da sociedade hebraica eram os patriarcas, ou seja, aqueles chefes, do grupo e tudo mais, que tinham conexão com Deus e também tinham formado as primeiras alianças. O primeiro patriarca foi Abraão, que foi o responsável pelo estabelecimento dos hebreus na terra da Palestina. Os próximos patriarcas foram seus descendentes diretos, no caso Isaque e também Jacó, e tantos outros que poderíamos aqui mencionar. Essa era patriarcal, ela durou até a sua escravização pelos egípcios. Isso se deu, acredita-se, por conta de uma seca no Vale do Jordão, que fez com que os hebreus acabassem se deslocando até os domínios, até as terras egípcias, por volta do ano 1800 a.C., o que posteriormente, depois de muito tempo, levou à escravização dos hebreus por séculos, praticamente aí 400 anos de escravidão no Egito, até a sua fuga, episódio que ficou conhecido como o Êxodo bíblico, Até a Bíblia faz referência a isso. Como foi dito, o Êxodo foi a fuga dos hebreus do Egito, liderado pelo seu líder Moisés, e é nesse episódio em que existe a passagem na qual Moisés abre o Mar Vermelho, com auxílio divino, obviamente, para que os hebreus conseguissem escapar do Egito. Segundo os relatos bíblicos, Moisés e os hebreus caminharam por 3 meses para chegar ao Monte Sinai. Os hebreus teriam acampado ao pé do monte, onde Moisés teria subido e recebido as tábuas dos 10 mandamentos e também a missão sagrada da busca pela terra prometida, o que levou à ocupação de Canaã posteriormente. É importante destacar aqui que a unidade política religiosa dos hebreus era muito consistente, era muito forte. Mesmo sob domínio de outros povos e também muitas vezes sob imposição de uma outra cultura, os hebreus eles sempre mantiveram seus cultos e a cultura do seu povo. Em missão para conquistar essas terras, os hebreus iniciaram a ocupação de Canaã, o que acabou levando a um conflito com os cananeus.
Isso levou à necessidade da tomada de uma postura mais bélica pelos hebreus. Não é à toa que quando você olha aí durante esse período do Antigo Testamento, né, esse período bem mais antigo, vamos perceber que os hebreus sempre entraram ou tiveram, digamos assim, brigas e guerras com os países não, as culturas vizinhas ali nas proximidades, ou seja, os conflitos eram praticamente iminentes. Então, durante a conquista de Canaã, os líderes hebraicos eles passam a ser os juízes, que eram figuras militares que tinham umas funções praticamente semelhantes à de um general. Foram juízes famosos, no caso Josué, Gideão e, por que não dizer, Sansão. Ou seja, esses juízes também eram os chamados líderes, né, da tribo. E após a conquista de Canaã, foi estabelecida uma monarquia no intuito de consolidar e assegurar o domínio hebraico na região, já que a região era alvo de invasões praticamente constantes de outros povos, principalmente dos filisteus, que era um povo vizinho ali, né, dos hebreus. Assim, se dá o início da Era dos Reis, ou a Era da Monarquia. Com a instauração da monarquia, os hebreus viveram o auge de seu desenvolvimento político e também econômico. Os monarcas eles eram escolhidos por Deus, só que também era seguido uma dinastia, ou seja, uma linhagem familiar. O seu primeiro rei foi Saul, seguido posteriormente por Davi e Salomão. Os reinados de Davi e depois de Salomão foram o auge da monarquia hebraica, foram o auge do poder, sinceramente. Um exemplo disso é a construção do Templo de Jerusalém, feita por Salomão. E após o reinado de Salomão, a monarquia acabou se dividindo em dois reinos, o reino de Israel, que ficava na parte norte, e o reino de Judá, que ficava na parte sul. Já no ano 722 a.C., Israel acabou sendo dominada pelos assírios. Já por volta de 2 séculos depois, o reino de Judá acabou sendo dominado e escravizado pela Babilônia, pelas mãos de um rei muito conhecido e até comentado na Bíblia chamado Nabucodonosor. Esse episódio é conhecido como o Cativeiro Babilônico e durou cerca de meio século. Esse cativeiro chega ao seu fim com a conquista da Babilônia pelos persas, quando o rei Ciro I libertou os hebreus escravizados e estes voltaram ao seu reino, chamado Reino de Judá, passando agora a ser referidos como judeus. Só para você ter uma noção, nossa aula acaba findando por aqui. Por hoje é só, mas na próxima semana tem muito mais.